Olá, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. É com muita alegria que vamos juntos mais uma vez meditarmos na palavra de hoje, que é quinta-feira, e também louvar, agradecer o nosso Deus Criador. Vamos iniciar esse momento? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santo Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos nesse dia e te glorificamos por todos os meus irmãos que estão aqui presentes neste momento e pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, por uma nova oportunidade de ter se acendido no meio de nós. Obrigado por se fazer presente, por ouvir as nossas preces e orações e por atender o nosso pedido. Muito obrigado, ó Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela nossa saúde, o nosso lar, o prover que o Senhor entrega para cada um de nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento, pela energia do nosso corpo, pela alma que temos, que é a nossa essência, que vem de Ti, e pelo nosso espírito, que se conecta no reino espiritual. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós te glorificamos, ó Pai Santo, Deus eterno, e rendemos graças a Ti imensamente. Adorado seja, Deus Pai Todo-Poderoso. Adoramos o Senhor com todo o nosso ser, adoramos o Senhor com toda nossa vida. Nós desejamos adorá-lo mediante as nossas ações, aos nossos passos, no cuidado com a nossa casa, no cuidado com os nossos trabalhos. Nós te adoramos, ó Deus. O Senhor que é o soberano, o Senhor que é o Altíssimo, o Senhor que é único, é o Deus maior, o Senhor que é o Rei dos Reis. Declaramos que o Senhor é o Rei da nossa casa, o Rei das nossas vidas, o Rei da nossa história. E não deixamos espaço para outro ser. Não deixamos espaço para o mal, pois o Senhor ocupa todas as áreas da nossa vida e todos os espaços que existem. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. E eu convido você nesse momento, juntos, invocarmos o Santo Espírito de Deus para podermos nos conectar com essa fonte poderosa que vem nos lavar, nos purificar, nos limpar, iluminar a nossa mente, para que nós tomemos decisões mais assertivas. Então, eu convido nesse momento, repita comigo. Eu, Bruna, diga o seu nome, declaro em nome de Jesus que conecto o meu espírito no Espírito Santo de Deus. A partir de agora eu neutralizo em nome de Jesus toda ação do mal, neutralizo toda ação do mundo, todas as vontades carnais, pensamentos e sentimentos que não condizem à vontade de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus está nos inundando e está falando por nós. Então toma para si, Santo Espírito, nossa mente. Toma para si, Santo Espírito de Deus, a nossa boca, os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso olfato. Toma para si todos os sentidos, as nossas ações, os nossos próximos passos. Que nós possamos enxergar o que o Senhor deseja que nós enxerguemos, que nós ouvimos o que o Senhor deseja que nós ouvimos, que nós possamos tocar e trabalhar no que o Senhor deseja que nós trabalhemos. Vem, Santo Espírito, e governa completamente o nosso ser. A partir da sua condução, do seu governo, nosso espírito governa a nossa alma e o nosso corpo. E que somente a vontade sua prevaleça em nós, em nome de Jesus. Ó Deus Pai Santo e Todo-Poderoso, em nome de Jesus, envia seu Espírito para curar, batizar, renovar, transformar. Então nós estamos abertos e damos livre acesso ao Santo Espírito de Deus para que o Senhor faça, para que o Senhor haja, para que o Senhor coloque tudo no lugar, tire tudo que é desnecessário, nos purifique, nos restaure e nos liberta. Traga cura, Senhor, aos enfermos que estão nos hospitais, Santo Espírito de Deus. Lava-os com sangue do Cordeiro, o nosso Mestre, o nosso Messias, Jesus Cristo. Lava cada um dos meus irmãos que estão passando por situações desesperadoras, por situações de enfermidade, por situações de dores crônicas, ou até dores sentimentais. Lava, Santo Espírito, com o sangue de Jesus e traga cura, traga o afago, traga a certeza de que Jesus está tocando. Então toca, Jesus, toca em cada lar, toca em cada família, toca nos relacionamentos, Jesus.
Nós invocamos, toca, Santo Jesus, nosso Mestre, nosso Rei, o Deus soberano. Toca em todas as mentes que estão aqui presentes, toca em nosso coração e toca em nosso futuro, que a vós pertence. Traga para nós a sabedoria de lidar com todas as situações que acontecerão a partir de agora. Traga para nós, ó Santo Deus, em nome de Jesus, a sabedoria, disciplina e a prudência, para que nós possamos tomar decisões assertivas e ter muitas vitórias todos os dias de nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 33, para acompanharmos o Santo Evangelho de Jesus do dia de hoje. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe. E pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto para mais que ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente destas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nós vemos aqui 2 momentos em que nos marcam muito, em que o Espírito Santo vem falar conosco. Primeiro, Jesus, ele quer saber quem que vai declarar o que ele é entre os discípulos dele. E ele pergunta para os discípulos quem que eles acreditam que Jesus é. O primeiro a se pronunciar é Pedro. E Pedro, ele fala ali naquele momento que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Tu és o Cristo, aquele que veio para nos salvar. É o Filho do homem. Quando a palavra fala o Filho do homem, é o Filho de Deus, nosso Criador. Então, em outros evangelhos, né, Mateus, mais precisamente, quando Mateus cita essa mesma passagem, ele fala que Jesus diz para Pedro que bem-aventurado é o Pedro, porque não foi ele próprio que deduziu isso, ou também não foi ele que escutou alguém dizendo isso aqui na terra, mas foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que trouxe para a consciência de Pedro de que Jesus é o Filho de Deus. Mais um pouquinho à frente, quando Jesus continua conversando, ali ensinando os seus discípulos, né, se preparando para conduzir esse ministério que ele veio trazer para nós, que é o reino de Deus, ele pega e começa a explicar tudo o que vai acontecer, preparando os discípulos para que os discípulos não ficassem perturbados no momento em que tivesse acontecendo as situações de Jesus ser massacrado, de Jesus ser bofeteado, né, de Jesus receber todas aquelas coisas ruins que as pessoas fizeram, que nós, seres humanos, fizemos para com ele. E aí acontece de que, quando ele fala que aquilo precisa acontecer, Pedro puxa ele e fala assim: Senhor, o Senhor é Filho de Deus, isso não vai acontecer com você. Isso não vai acontecer com o Senhor, meu mestre. E aí, Jesus fala: afasta-se de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os mesmos de Deus. Não são os de Deus, mas os dos homens. O que o Espírito Santo de Deus vem falar para nosso coração no dia de hoje? Quantas e quantas vezes nós permitimos que o nosso sentimento entre em cena, que as nossas vontades entrem em cena, acreditando que por ser uma vontade boa, é a vontade de Deus. O processo de muitas situações que acontecem em nossa vida são dolorosos e são processos abençoados e permitidos por Deus para que nós aprendamos algo. Então, nem sempre a vontade de Deus, quando nós passarmos por um processo que é da vontade de Deus, para que nós, ao concluirmos o processo, recebamos uma cura, uma libertação, um novo ensinamento, algo muito, muito, muito mais grandioso do que tudo isso, é um processo tranquilo, pacífico.
Já ouviu aquela frase, não se faz bom marinheiro em mar calmo? Todas as pessoas que tiveram sucesso em várias áreas de sua vida tiveram um processo de fortalecimento em si, que machucava, que doía, para lapidar essa pessoa, para que ela estivesse pronta para receber aquele algo grande. Esses dias atrás, eu estava meditando em uma palavra quando recordei de muitas vezes que nós passamos as histórias bíblicas até aqui, e todos os homens e mulheres que tiveram sucesso em seus propósitos aqui na Terra, propósitos de Deus para eles aqui na Terra, todos eles passaram por lutas, todos eles passaram o mesmo que Jesus passou. E quando Jesus ele vem e mostra que ele tem que passar por aquilo também, para que ele ressuscite depois no terceiro dia e volte à sua forma original, à sua essência de Deus unido ao nosso Pai Criador, ele está nos ensinando que para todo o sucesso nós precisamos de um processo doloroso. Para você ter um corpo saudável, você precisa ter um cuidado com esse corpo, e esse processo é doloroso. Talvez uma fisioterapia, talvez uma academia, talvez um regrar na sua alimentação, uma regra numa reeducação alimentar, vamos dizer assim, né? Diminuindo açúcares, massas, né? Isso falando de forma no nosso alimentar, né? No nosso processo de alimentação todos os dias. Talvez para você ter uma vida financeira bem-sucedida, você tem que ser regrado nas suas finanças. A lapidação para você criar o sucesso financeiro na sua vida, você precisa trabalhar, lutar bastante, né? Buscar conhecimentos para entregar algo para as pessoas através daquele conhecimento para que você receba, né, uma remuneração em troca. E isso dói, isso cansa, você se privar de passeios, de brincadeiras, né, de programas no final de semana, um passeio com a família, um lanche, um restaurante ou uma praia, não sei aonde você vive, mas você precisa se regrar, e essa regra, ela, para nos lapidar, ela machuca a nossa carne. Ela faz com que nós nos sintamos naquela necessidade de fazer aquilo, e quando nós não temos, a gente se sente mal. A gente tem esse sentimento de dor no nosso sentimento, na nossa alma, vamos dizer assim, na nossa carne. Quando nós precisamos curar uma doença, nós passamos por um processo de restauração do corpo, de cura daquela doença dolorosa, desde uma gripe, que a dor no corpo todo, na cabeça, no fundo dos olhos, às vezes dificuldade para respirar, precisa se passar por um processo de recuperação doloroso também, talvez um grande repouso, remédios que vão afetar o seu corpo também, até um câncer, uma radioterapia, uma quimioterapia, processos que são dolorosos, que muitas vezes até o nosso próprio corpo não suporta, mas que são necessários para que a gente tenha sucesso no final, para que aquilo se conclua. E Jesus ele vem nos ensinar isso, que nada é de mão beijada. Tudo, em tudo, precisamos passar por um processo, e esse processo é doloroso, mas quando ele está conosco, nós vencemos esse processo. Nós criamos disciplina, e essa disciplina nos faz carregarmos esse processo, as dores do processo, de forma mais leve. Então, quando Jesus ele pega e fala que quando nós acreditamos que a vida com Deus é só belezinha, vamos se dizer assim, ele fala que a nossa vida é a gente pegar a cruz e seguir a ele, é nós acreditarmos e tomarmos consciência de que precisa-se de processos dolorosos para que nós tenhamos sucesso na conclusão daquele algo. Jesus, para ter a salvação do mundo todo, para nos resgatar das garras do mal, ele precisou morrer na cruz e sangrar para nos lavar, para purificar. Esse sangue ele foi muito mais potente no reino espiritual do que nas dores e em todo o martírio que ele sofreu aqui nessa terra. Então, que nós possamos compreender que quando Jesus ele pega e fala para Pedro: afasta-se de mim, Satanás, seus desejos e pensamentos não são os mesmos de Deus, porque Deus ele está pensando lá na frente, no sucesso daquela situação, no bom sucedimento de toda a operação. Ele enviou Jesus para nos salvar, e todo o processo que deve acontecer teve dor e precisou ter dor para que nós entendêssemos que todos os processos em nossa vida vão ter dor, vão ter algum tipo de sofrimento, algum tipo de martírio, vai precisar muita entrega para que a gente tenha sucesso grande em todas as situações. E quando você pensa que viver com Deus é só alegria, é só paz, e é sim,
paz e alegria na alma, porém na carne, a carne ela é lapidada, ela é disciplinada. Então, não quer dizer que nós vamos viver na mamata, porque quem vive em mamata não conquista nada. Então, nós precisamos compreender que Jesus ele vem nos ensinar que não é porque Jesus é filho de Deus, ele é o rei, ele é um mestre, ele é filho do Todo-Poderoso, ele é Deus. Ele só está ali vivendo sem a glória toda dele que ficou no reino dos céus junto com o Criador. Ele está vivendo como humano, mas ele não deixa de ser Deus. Mas mesmo assim, ele precisou passar pelo processo de dor para que compreendêssemos nós que no final tudo ia dar certo. Quando ele pega e fala para Pedro, e Pedro ele pega e diz que isso não vai acontecer porque ele é rei, essa não é a vontade de Deus para nós. O Espírito Santo de Deus ele vem nos falar que nós compreendamos que Jesus, ele veio para nos ensinar a sermos filhos de Deus. Ele veio nos ensinar como termos uma batalha vencida, pois a maior batalha ele já venceu. Nós só estamos usufruindo do que ele entregou para nós, a herança que ele entregou para nós. Então, que nós entendamos que sim, nessa batalha haverá dor, haverá, né, ali um sofrimento da carne, né? Quando a gente sente ali o lapidar da carne, haverá dor também sentimental, porque a carne está envolvida no nosso sentimento. Então a gente tem aquele sentimento, sente aquela vontade de algo e nós temos que ter a consciência de disciplinar aquele algo. Porém, entendamos que tudo isso é da vontade de Deus, faz parte do processo, pro propósito de Deus em nossas vidas. Deus, ele não quer que nós vivamos numa rede recebendo só o mel, né? Porque se fosse assim, a gente não se levantaria para fazer o resto que precisa fazer. Se fosse assim, a gente não se levantaria para agir, para se posicionar, para se colocar como filho, como cordeiro e usufruir. Quem só vive ali esperando, não usufrui. Só usufrui quem tem a ousadia de dar o primeiro passo. E sempre, todos os processos serão dolorosos, mas Jesus ele vem nos acalmar e falar para nós que ele está conosco. Ele nos dá paz, ele nos dá calmaria, ele nos dá a alegria interna de sabermos que já vencemos. Que esse processo é um simples processo para a carne, porém, a nossa alma, o nosso espírito já venceu, pois estamos unidos a ele. Agora, aqueles que não estão unidos a ele vão padecer sim, mas essa é uma outra história. Aqui estamos com o nosso Mestre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe infinitamente. O Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, que nada mais do mal possa te perturbar, te desviar do propósito que Deus tem para sua vida. E se for da vontade de Deus, amanhã voltamos a nos falar. Tchau, tchau.